Agora vamos ver um exemplo de cálculo de fluxo magnético através de uma certa superfície aberta. O caso mais simples possível de distribuição de corrente, temos uma corrente percorrendo esse condutor, uma corrente I na direção do eixo Z, e queremos saber qual o fluxo que passa essa área. Algo que já vou adiantando para vocês, uma área com essas dimensões aqui, B menos A vezes L, vai passar um determinado valor de fluxo magnético se ela estiver nessa posição. Qualquer mudança que ocorrer na posição relativa entre essa área e o campo magnético, nós teremos um resultado diferente de fluxo. Tá? Então vamos começar por entender o que acontece aqui no entorno desse condutor. A corrente elétrica na direção Z faz com que as linhas de campo magnético tenham essa direção no entorno. Então, as linhas de campo magnético, elas são, digamos, assim, né? São linhas fechadas. Essa é a direção do campo magnético, intensidade de campo magnético H. Concêntricas, né? Elas estão aqui, elas formam um caminho fechado. Desculpe se o meu desenho não está dos melhores, mas essa é a ideia, que as linhas de campo sejam fechadas aqui, né? Como é o campo magnético no entorno do fio? Circular ao condutor. Então ele tem uma simetria cilíndrica. A intensidade de campo magnético, isso você já conhece, no entorno de um fio sendo percorrido por uma corrente é corrente sobre 2πρ, onde ρ é a distância que nós estamos do fio, campo magnético na direção a φ, de coordenadas cilíndricas. Então, daqui nós já sabemos que B é igual a μ0 vezes H, que é μ0 vezes corrente sobre 2πρ, direção a φ. Então, já temos uma parcela aqui do problema determinado. Para cálculo do fluxo, nós também precisamos da definição da área através da qual passa esse campo magnético. Que área é essa área aqui. Essa área tem como elemento diferencial de superfície, tem como ds, um elemento que aponta para dentro da folha, né? Não tem nem como colocar aqui, mas ele aponta para lá, entrando, né? Esse ds é um dρ dz na direção a φ. Isso vocês também conseguem lá nas tabelas dos elementos diferenciais de superfície. Como se ele fosse uma parede aqui lateral do cilindro, né? Então, com isso nós já temos os ingredientes para calcular o fluxo magnético. Integral de superfície aberta, B escalar ds. B e ds apontam na mesma direção, vão nos dar então um resultado interessante, não nulo, de cálculo do fluxo magnético. B, μ0 corrente sobre 2πρ a φ, produto escalar, dρ dz a φ. Com a integral ao longo de ρ variando de A até B e ao longo da altura Z variando, por exemplo, de 0 até L, se aqui for o referencial 0 para o eixo Z. Então, de 0 até L. Agora, então, é só fazer o produto escalar e calcular essa integral. Então, o fluxo magnético é integral de 0 até L, de A até B, μ0, corrente sobre 2πρ, dρ dz. μ0, permeabilidade magnética do espaço livre, corrente sobre 2π é constante, pode sair da integral. Então, a integral fica 1 sobre ρ dρ dz.
Então, o fluxo magnético é zero corrente. Eu vou fazer aqui o passo a passo, depois vocês já podem fazer direto, sem nenhum problema. Integral de dz, de 0 até L, é z. Isso vai resultar em um valor igual a L, né? E a outra integral é integral de 1 sobre ρ de ρ é logaritmo neperiano de ρ, de A até B. Então, o fluxo magnético é de 0 corrente sobre 2π, aqui multiplica o comprimento, a altura L dessa área, e aqui Ln de B menos Ln de A. Usando a propriedade dos logaritmos, nós podemos escrever a subtração como sendo uma divisão. Então, com isso, o resultado final do cálculo do fluxo magnético é μ0 corrente sobre 2π. Aqui tem L multiplicando e aqui Ln de B sobre A Weber. Então, esse é o resultado do fluxo magnético que passa através dessa superfície aberta. Essa é uma das maneiras de calcular o fluxo magnético. Mais adiante nós vamos ver uma outra maneira também bem interessante. Mas isso mostra o quê? Que quanto maior a área, maior esse valor aqui e maior é o campo, o fluxo magnético total. Outra maneira de se aumentar o fluxo seria o quê? Aumentando a corrente, né? Então, nós temos alguns graus de liberdade para aumentar o fluxo. Uma dessas variáveis seria a corrente, outra seria aumentando a área. E nós vamos ver então algumas maneiras e como acontece na prática esse aumento de área. Isso explica muito, por exemplo, porque transformadores de alta potência têm tamanhos elevados, né? Porque nós precisamos de fluxo elevado, precisamos de áreas de seção transversal grandes. E assim também nós temos motores e várias outras aplicações onde nós precisamos de área grande para ter um fluxo grande. E esse fluxo então é bem importante em várias situações. Então assim nós conseguimos calcular o fluxo. E não é diferente para nenhuma outra distribuição de campo magnético e área. Basta aplicar a definição B escalar ds através da superfície aberta, vocês têm o cálculo do fluxo. Algo que eu também gostaria de mostrar para vocês é, será que é realmente verdade essa definição aqui de que o divergente do campo magnético é sempre igual a zero? Então vamos conferir se essas densidades de fluxo magnético dentro dos condutores ou dentro de um determinado condutor, no caso do fio infinito com corrente uniformemente distribuída, se isso aqui atende mesmo à condição do divergente de B igual a zero. Então, começando no caso do fio condutor, cuja densidade de corrente é uniforme, queremos saber, o J apontando aqui então para fora da página, queremos saber se o campo magnético na região interna, um ponto interno ao fio, atende à condição. Qual é o valor do campo magnético? Aqui eu já peguei a resposta das aulas anteriores, da aula de lei de Ampère, e coloquei então aqui μ0 multiplicando o resultado. μ0 corrente ρ sobre 2π A ao quadrado, onde A é o raio desse fio. Tá? Então, em qualquer distância ρ dentro do fio, nós temos esse campo magnético. Como calcular o divergente em coordenadas cilíndricas, sendo que somente essa componente interessa? Divergente de B, vocês podem olhar na tabela, tem 3 parcelas.
derivadas parciais com relação a ρ, φ e z. Eu só vou utilizar o termo relacionado a ρ. Os outros dois já são zero. Então, aqui tem 1 sobre ρ, derivada parcial com relação a φ, da componente a φ do campo, que no caso é tudo isso. E é isso, né? O divergente vai dar um campo escalar aqui. Como esse termo aqui é independente de φ, o resultado dessa derivada parcial com relação a φ de tudo isso aqui é igual a zero. Então, já vimos que dentro do fio, caso o fio tenha permeabilidade magnética μ0, que é o que realmente acontece nos bons condutores. Geralmente, nem sempre, mas assumindo μ0 dentro do fio, o divergente de B é igual a zero, então nós conferimos que essa resposta é coerente. E fora do fio? Fora do fio, dada essa mesma densidade de corrente uniforme, o campo magnético fora do fio respeita, então, em qualquer ponto a uma distância ρ, respeita essa expressão aqui, corrente sobre 2πρ. Se multiplicarmos pelo μ0, temos a densidade de fluxo magnético. Então, calculando mais uma vez o divergente de B, nós temos 1 sobre ρ, derivada com relação a φ, μ0, corrente sobre 2πρ, cujo resultado também é zero. Então, verificamos mais uma vez que o campo magnético nessas situações aqui tem sempre divergente igual a zero. Vocês podem pegar qualquer situação de distribuição de corrente, qualquer campo magnético, só vai ser campo magnético se atender essa condição divergente de B igual a zero. Então, com isso, eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos ainda bem básicos de campos magnéticos, os conceitos de fluxo e densidade de fluxo, bem parecidos com aquilo que vocês já conhecem de campos elétricos. E essa aqui, então, é uma das equações de Maxwell, uma das maneiras de definirmos, então, que campo magnético possui linhas que não tem começo e nem fim. Então, no entorno aqui, nós teremos sempre um campo que é sem divergente. Então, o comprimento das linhas de campo que chega até um determinado ponto é igual ao comprimento das linhas de campo que sai, tanto dentro quanto fora dos condutores. Tá? Essa é uma condição que sempre vai acontecer. Não tem monopolo magnético. Mais adiante, nos próximos vídeos, nós vamos ver algumas outras características importantes dos campos magnéticos e uma relação bem interessante com as operações matemáticas, gradiente, divergente e rotacional. Então, a matemática, muitas vezes pura e não associada a um significado físico, mas ela consegue explicar de uma maneira muito interessante o comportamento do campo magnético em diferentes situações. Então, a seguir nós vamos ver quais são essas relações a partir das operações matemáticas de diferenciação.